Fala galera, Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Nanatsu no Taizai e é claro que nós vamos falar sobre o Escanor. Será que ele é digno de empunhar a Excalibur? É sobre isso que nós vamos falar e não vamos falar somente sobre isso. Será que a Excalibur é tão poderosa assim? Vocês vão ver tudo aqui nesse vídeo detalhadamente. Mas antes de começar esse vídeo épico, é muito importante que você deixe o seu like aí no começo do vídeo para você não esquecer. Dado todo o recado, então vamos falar muito sobre o pecado do orgulho. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo! Então galera, nesse último capítulo, vimos que o Hawk teve uma espécie de premonição, vamos dizer assim. Aonde ele dizia, o equilíbrio se quebrou, e em breve o rei vai renascer, e dentro do olho dele é possível ver o grande rei Arthur, que foi morto pelo Kusaki, desse mesmo jeito que nós vimos no olho do Hawk. Então muitas pessoas ficam em dúvida, como assim o rei vai renascer? O Arthur era um humano que morreu. Será que ele vai ser ressuscitado? Ou será que a grande espada sagrada dele, a Excalibur, vai ser empunhada por uma outra pessoa? E essa outra pessoa que nós vamos falar nesse caso é o Escanor. Como a própria Melin já disse, uma pessoa que gostava bastante do Arthur, vale lembrar disso. Ela jurava que um dia Arthur ia liderar Britânia por completo. Arthur era a criança da esperança, que foi escolhida pela espada sagrada. Isso mesmo que vocês escutaram. Não é qualquer pessoa que pode empunhar a Excalibur. A Excalibur acaba escolhendo quem deve empunhá-la. E nós vamos falar muito sobre isso, pois tem muita gente que jura que o Arthur é muito fraquinho. Na verdade, ele era, pois ele não conseguiu libertar o seu poder de fato. Mas a Excalibur em si, ela é muito poderosa, e graças a ela, o rei Arthur foi capaz de lutar contra os 4 demônios de mais alto nível. Isso mesmo que vocês escutaram. Detalhe, ele enfrentou esses 4 sozinho, e outro detalhe, não tinha ninguém sequer ao seu lado para ajudar. Ele enfrentou Meliodas, Zeldris, Kusaki e Shander. Tá bom pra vocês? Então vamos falar um pouco sobre as façanhas que a Excalibur em si fez contra esses demônios. Basicamente, no mais simplesinho, o rei Arthur com a sua Excalibur, ele cortou o Shander no meio. Isso mesmo que vocês acabaram de escutar e estão vendo. E logo após o rei Arthur fazer isso, ele também cortou um braço de Kusaki. E você acha que o braço foi o suficiente, que ele ficou contente? É claro que não, ele cortou também o Kusaki pela metade. E após ele derrotar, digamos assim, temporariamente Kusaki e Shander, ele começou a enfrentar os Zeldris. Lembrando, os Zeldris é um dos maiores espadachins no mundo dos demônios, perdendo apenas para Kusaki, aonde o próprio Zeldris fez uma batalha épica de esgrima contra o Hidoshel, o líder dos 4 arcanjos. Só para vocês terem ideia de quão poderosa a Excalibur é. Mas antes dos Zeldris batalhar contra o rei Arthur e a Excalibur, ele tinha percebido que algo de estranho estava naquela espada. Ele até pergunta para o Meliodas o que ele faria a respeito sobre aquela aura que a espada emitia. Então o Meliodas acaba respondendo, sei lá. Então ele diz que aquela aura não pertence nem ao clã dos demônios e muito menos para o clã das deusas. A Excalibur de fato já mostrava ser uma espada especial antes mesmo de eles enfrentarem o rei Arthur. Então os Zeldris lutando pau a pau contra o rei Arthur, ele percebe que ele já tinha visto aquela técnica que foi usada por um espadachim que era cego, e ele mesmo sendo cego, ele era capaz de contra-atacar todos os ataques. Então Meliodas, observando tudo aquilo, ele percebe que a técnica usada em Kusaki e Shander são as mesmas técnicas usadas por um grande espadachim que era um herói e era um humano chamado Karfen. E quando Meliodas diz isso, o rei Arthur diz o seguinte: a Melin me contava constantemente sobre essa espada, que era tão poderosa que não devia ser empunhada descuidadamente, até que chegasse o tempo de encararmos uma ameaça sem precedentes. Que ironia, isso tudo era para o rei Arthur, pois a grande ameaça era o Meliodas. Isso mesmo que vocês escutaram.
após nós ver esse trecho que é dito no mangá, nós sabemos que uma nova ameaça surgiu, que nesse caso é o Rei dos Demônios que está usando o corpo de seu filho, os Eldris. Então ela deve ser empunhada novamente por uma pessoa. Será que o Escanor seria digno de empunhar essa espada? Será que a Excalibur escolheria o Escanor? Antes da gente falar um pouco mais sobre isso, a gente tem que lembrar que o Escanor, digamos assim, está muito doente, está quase ali morrendo, falecendo. E ele mesmo, no último capítulo que saiu, ele diz para o Mael emprestar a Graça do Sol mais uma vez para ele se recuperar. Ou seja, definitivamente nós descobrimos que a Graça é capaz de curar o Escanor. Então com isso acaba explicando várias coisas muito óbvias que muita gente não tinha percebido. Quando ele lutou com Estaroso ou qualquer outro adversário, ele sempre se machucava, mas logo em seguida ele estava recuperado. Ou seja, a Graça do Sol tem um poder de regeneração, um poder de cura, digamos assim. Por isso que o Escanor precisa dela novamente. Então nós temos duas possibilidades aqui muito grandes sobre a tal frase: o rei vai renascer. Primeiro, o Mael pode estar devolvendo a Graça do Sol para o Escanor, e além disso ele pode estar erguendo a Excalibur. Ou pode acontecer uma outra coisa: o Escanor pode erguer apenas a Excalibur, e em si a Excalibur pode estar curando os ferimentos de Escanor. E por que eu falo que a Excalibur pode curar os ferimentos de Escanor? Vale lembrar que desde o começo que eu falei para vocês, o Arthur só enfrentou os 4 demônios de mais alto nível graças a Excalibur. Pois aqui vai o grande mistério: a Excalibur estava emprestando poder para o Arthur, pois ele ainda não tinha libertado seu poder misterioso. Mas chegou um ponto nessa batalha, onde o Arthur morreu, a Excalibur parou de emprestar poder, e nesse momento, todos os ossos do Rei Arthur se quebraram, pois a Excalibur é muito pesada. E basicamente foi isso que aconteceu com ele. Então Kusaki e Shender se regeneraram naquela batalha, e eles disseram que eles deixaram o Arthur cortar ele. E além disso, o Kusaki diz que ele cometeu um dos maiores erros da vida dele, que foi enfrentar os demônios de mais alto nível, pois todos os espadachins que empunharam a Excalibur só tinham enfrentado demônios comuns. E quando o Kusaki diz isso, meus amigos, a Excalibur tremeu. Isso mesmo que vocês escutaram. A Excalibur tem dezenas de almas e espadachins dentro dela. A Excalibur acabou tremendo. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a Excalibur para quem não sabe. A Merlin explica isso também no mangá. A Diane fica confusa e diz: como assim a Excalibur? Como assim a Excalibur acaba escolhendo o usuário? Então a Amélia acaba dizendo que há muito tempo a espada sagrada, a Excalibur, era uma espada qualquer, uma espada comum, sem nenhum poder mágico, dada por uma princesa. E o primeiro a empunhar a espada foi um rei chamado Karfen. Lembra que o Meliodas tinha falado sobre ele? Ele era um mestre espadachim, e ele era um homem muito bravo, e lutou até mesmo contra o clã dos demônios. Mas eventualmente ele também acabou encontrando a morte. Mas nos momentos finais de sua vida, para o bem dos próximos sucessores da Excalibur, ele acabou purificando a espada com seu próprio sangue e alma. Então a espada acabou ficando mais poderosa e afiada. E o dono seguinte da espada foi um herói que foi temido até mesmo pelo clã dos demônios. Ele era conhecido como o Rei da Guerra e carregava a vontade de Karfen, mas esse daí acabou ficando doente e ele também acabou purificando a espada com seu sangue e alma. Então essa tradição de purificar a espada acabou seguindo por milênios. Então inúmeros heróis residem dentro da espada. Por isso ela é tão poderosa, capaz até mesmo de cortar o Meliodas. Então essa é a história da Excalibur resumidamente. Mas voltando aqui, como vocês puderam ver, a Excalibur emprestava o poder para o Arthur, e graças a isso ele foi capaz de enfrentar os demônios de mais alto nível. Mas não foi por muito tempo, pois ele não tinha libertado o seu poder, e por falta de poder, ele acabou encontrando a morte, pois o Kusaki acabou o matando. Então por isso eu acredito que o Escanor ele possa empunhar a Excalibur. Um motivo: ele é humano, e se ele tiver com a Graça do Sol,
eu tenho certeza que ele vai ser digno de erguer essa espada. Lembrando que o Escanor vai ficar muito poderoso e o equilíbrio, digamos assim, iria retornar. E a Excalibur poderia enfrentar novamente o clã dos demônios, só que dessa vez ao lado do Escanor. O que vocês acham sobre isso? Lembrando que eu posso fazer um vídeo sobre a volta de Arthur. Se vocês quiserem esse vídeo, comentem aqui que eu trago esse vídeo, beleza? Mas comentem aí. Vocês acreditam que o Escanor pode erguer a Excalibur? Será que a Excalibur pode dar essa honra para o pecado do orgulho? Comentem aqui, beleza? Porque eu vou encerrar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe o seu like, se você esqueceu lá no começo do vídeo. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo.